Olá, está começando mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso aqui de TVja, que hoje não vai falar de alta gastronomia. Hoje a gente vai falar de comida que todo mundo gosta de comer, comida de rua, que está virando uma moda incrível aqui em São Paulo. Arnaldo, quem está conosco para falar sobre baixa gastronomia, se é que a gente pode usar esse termo? Não sei se é o mais apropriado, baixa gastronomia, mas a gente vai começar falando do negócio mais recente dele, que é o Marechal Food Park. Um food park no centro da cidade, ali numa região que seria completamente inóspita e vai ser um sucesso. Por quê? Porque a gente tem aqui do nosso lado o produtor cultural Maurício Schwartz. E o que ele fazia antes? Produzia eventos como, por exemplo, Cozinhando com Palavras. Concebeu isso e mudou de lado completamente. A primeira experiência, eu participei, estava lá, senhores, sou testemunha ocular, vocês vão poder ver por fotos. É uma virada cultural conturbada com Alex Atala, tudo aqui. A gente vai contar em detalhes e vai falar do sucesso que precede o Marechal Food Park, que é o Butantã Food Park. Boa tarde, Maurício. Muito bem-vindo. Boa tarde, Obrigado Boa por tarde. receber. Conta pra gente, de produtor cultural para produtor gastronômico, como foi esse pulo? Isso é uma trajetória maluca, né? Enfim, saindo da faculdade de Direito, porque, enfim, fica mais maluco ainda, né? Pensando. Direito na USP, na São Francisco. Eu já estava muito ligado ao mundo cultural, já estava ligado à poesia, aos festivais literários, poesia alternativa. E os meus amigos, escritores, poetas, estavam sempre me pedindo, pô, ajuda a gente a fazer esse festival, a gente quer fazer um lançamento de livro, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. E nesse contexto todo, eu falei, puxa, eu não quero advogar, eu quero isso. Eu quero ajudar eles, eu quero fazer esse negócio. Foi um senso de oportunidade. Foi um senso de, mais do que de oportunidade, foi um senso de vocação. Achei que eu tinha vocação para realizar coisas culturais. Porque era nisso que eu me ocupava durante a faculdade, com mostra de cinema, semana de artes. Então, durante todo esse período que eu passei na São Francisco, eu estava muito mais dedicado a isso do que a qualquer estudo jurídico. Para sorte das pessoas que viveram comigo lá, porque na época que eu estava lá tinha festival de cinema, tinha mostra, a gente fazia uma bagunça. Olha, ele está dizendo aqui que piorou, gente. Na São Francisco. Era muito divertido. E aí eu comecei a me dedicar a isso, comecei a me dedicar à produção cultural de maneira completamente independente. E em 2010 recebi um convite do André Bocato, da editora Bocato, para produzir a primeira curadoria gastronômica da Bienal do Livro, que era o Cozinhando com Palavras, um projeto super inovador, porque pela primeira vez ia se levar aqueles autores de gastronomia, aquelas publicações todas que estavam muito fortes, enfim, e é só a pessoa olhar na minha cara que ela vê que eu gosto de comer. Eu tenho uma vocação para gastronomia. Quer dizer, você juntou aquela coisa cultural, literatura, com gastronomia. Quer dizer, juntei todo o trabalho que eu vinha fazendo com cultura e... o interessante foi que, enfim, a partir de 2010 eu comecei a me ligar muito mais à gastronomia. E em 2012 eu tive a oportunidade de juntar duas paixões que eu tinha, que era a cultura de rua, que seja na poesia, na literatura, o pessoal que, enfim, poesia maloqueirista, que vendia poesia na Paulista, a gente estava sempre ligado nesse tipo de movimento. A arte de rua, o grafite, eu também gostava muito disso. Tive a oportunidade de criar um movimento cultural de rua na gastronomia. E aí foi quando aconteceu, a convite da Secretaria de Cultura, a primeira edição do Chefs na Rua. Temos fotos, vamos mostrar como foi essa primeira edição para quem não estava lá no Minhocão. Disso. Vamos ver imagens. Então, eu lembro. Essas imagens foram as que eu registrei numa madrugada muito fria. Essas fotos são do seu celular. Não, eu levei uma câmera. Eu sou completamente louco. Eu levei uma câmera, aquele mundaréu de gente aí. Isso é uma câmera profissional. E semi, diria, porque quem está por trás dela não é. Mas aí deu super certo. Aqui já tem uma pessoa comendo a galinhada. As pessoas que estão vendo as fotos passaram um pouquinho rápido demais. Eu queria que voltasse a gente para entender que, assim, naquele momento eram fatores muito positivos. O Alex Atala tinha acabado de subir para a quarta posição no ranking mundial da revista Restaurant e que tem só 50 restaurantes ali e era um lugar de destaque, enfim, o mais alto que ele chegou. As pessoas queriam ver, né? E foi uma multidão para cima do Minhocão, ainda sem estrutura, porque não sabia como ia ser feito esse tipo de evento. Não tinha nenhuma ideia, acho que era um improviso, né?
aquilo foi a primeira experiência, a primeira grande experiência de um evento público com chefes, com gastronomia em São Paulo. Se a gente disser que a gente tinha alguma ideia do que seria, era muito ralo, enfim. A prefeitura não sabia como se posicionar para aquilo, o poder público não tinha nenhuma ideia, né? Então, o que a gente fez foi tentar trazer, colocamos uma barraca, colocamos estruturas, as pessoas invadiram, as estruturas não podiam ser ligadas, os cabos de alta tensão passando no meio do público, era uma loucura. Mas para montar esse evento, para convidar os chefes, porque hoje é muito comum, todos os chefes têm algum evento na calçada, às vezes do próprio restaurante, ou participaram já de alguma feira, naquela época... Que parece que faz muito tempo, não, é 2012. Ninguém nunca tinha ido. Ninguém nunca tinha feito nada. O mercado já. O mercado foi... A gente começou juntos, né? São iniciativas paralelas e praticamente irmãs, né? A gente começou muito junto. Existia uma vontade do Tietchan e do Henrique de fazerem aquela feira de chefes. E existia uma vontade nossa de levar uma feira para dentro da virada cultural, para que participasse. Porque, de alguma maneira, desde 2010, quando eu me envolvi com a gastronomia... o trabalho meu e da Daniela Narciso, minha sócia e minha esposa, sempre foi de levar a gastronomia como cultura, gastronomia como conteúdo e não só a gastronomia como serviço. Então, nossa ideia era que na virada cultural a gente tivesse uma atração gastronômica e não só um serviço de barraquinhas espalhadas. Que a gastronomia pudesse ser mesmo uma atração da virada, que era uma coisa completamente diferente naquele momento. Agora foi surpreendente a adesão de nomes, né? Porque Alex Atala, Henrique Jacan, e a gente tinha já essa... Só para que as pessoas não saibam, a gente pontuar melhor, paralelo a esse evento, teve um mercado que tinha o Masterchef Henrique Fogaça e o Tietchan Gonzalez, que é um chefe muito conhecido na cidade de São Paulo. Tem a Comedoria Gonzalez aqui em Pinheiros, que veio depois. Mas, enfim, você tinha esse evento que estava ocorrendo, que já reuniu um monte de gente, mas num lugar fechado, com um certo conforto. Você não, foi pra rua. A gente foi pra rua porque a gente sempre gostou de estar nesse tipo de lugar, né? Então, mesmo porque... Pelo que eu fazia, por festivais independentes, poesia alternativa, arte de rua, eu não poderia estar em outro lugar. Entendi. Então, foi um pouco trazer a gastronomia para o meu lugar. E tenho essa relação super querida com o centro, que, obviamente, nesse ano a gente acabou retomando por conta do projeto com o Marechal, né? Que foi super feliz voltar para o centro, trazer de novo um projeto para aquela região. Mas, naquela ocasião, o que é muito peculiar é que o Henrique, o Tietchan participaram da primeira edição do Chefes na Rua, estavam lá com a gente, assim como a Janaína Rueda, assim como Renato Carione, Heloísa Bacelar, Rafael Despiriti, que lançou o hot dog francês, que já ganhou maior sucesso, um monte de prêmio, um super virou uma sucesso. Marca dele, né? Se o avô dele fez a marca do soufflé, que é a marca do restaurante dele, do Marcel, virou a marca do hot dog francês, né? E apareceu ali. A gente tem mais imagens, só queria só recuperar rapidamente agora as pessoas montando o negócio, né? Porque era grandioso. A equipe ali montando, foram... a gente esperava servir 500, né? Pode passar. Foram servidas 600. E acabou. A galinhada. Essa foto não Sua faz realeza. muito jus. Não faz jus. Não, é porque é o que tinha de luz no momento. Mas, enfim, eu acho legal. O Jacan, que maravilhosamente chegou lá às 3 horas da manhã e serviu sopa de cebola e sanduíche de banana com foie gras. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Gente, é o seguinte, essa parte do evento, só eu fotografei e não tinha ninguém, porque todo mundo queria ver a estreia do Alex Atala, as TVs todas estavam lá, e depois todo mundo foi embora. E aí fiquei eu lá, até de madrugada, num frio. Mas e aí falava assim, de Jacan, vai montar, não vai montar. Por acaso, essa moça que está comprando é uma repórter da Veja São Paulo, a Sofia Brown. Registrei e mostrem mais, é bem legal pra gente mostrar só essa sequência. Porque ele foi madrugada dentro e sucesso. O Jacan adora a madrugada. Foi incrível, eu acho que, enfim, um momento delicioso ele lá dentro, servindo sopa de cebola, a soupe à l'oignon, que é um prato super típico francês. Foi nesse momento que você compreendeu que existia demanda em São Paulo por uma Nessa comida hora, de rua mais acessível? A gente foi atropelado pela demanda, né? A gente... acho que de alguma maneira ninguém esperava que fosse desse jeito. Foi surpreendente porque era muito mais do que só uma demanda. As pessoas falavam, a gente ama isso, a gente quer mais disso, me dá mais.
ainda em 2012, em agosto, a gente faz uma edição menor, né? Que era o Chefs na Rua apresenta a comida nordestina, com curadoria do Rodrigo Oliveira, que convidou outros... Que esteve aqui com chefs. a gente. Esteve aqui? Poxa, Teve. Que honra. Mestre Rodrigo. Convidou vários restaurantes que foram, assim, do Guga Rocha, apresentador de TV, até a Galinhada do Bahia, estava todo mundo lá. Melhor da comida nordestina, uma edição super bacana. E foi aí que a gente começou a olhar e falar, pera um minuto, isso aqui que a gente está fazendo, porque a gente não tinha nenhuma referência, a gente não estava acompanhando o que estava acontecendo pelo mundo, a gente não estava entendendo o que acontecia. Mas peraí, o que está acontecendo? E assim a gente retornou um pouco e foi entender. Foi pesquisar, viajar, saber o que estava acontecendo pelo mundo. Foi nessa oportunidade que eu tomei contato com os Smorgasburg em Nova York. Foi nessa oportunidade que eu conheci o Festival de Food Trucks no Rose Bowl em Los Angeles. Foi também nessa oportunidade... Temos um celular aqui do Arnaldo, gente. Aqui. A participação especial Pronto, nesse celular programa. que eu não sei por que ele está ligado. Vamos lá. Então foi nessa oportunidade que a gente tomou contato com todas essas coisas, todos esses festivais acontecendo pelo mundo, né? Inglaterra super forte também. Por que ninguém tinha tido a ideia de trazer para cá? Eu não sei porque ninguém tinha tido a ideia, mas eu acho que no nosso caso não era uma questão de ter a ideia, era uma questão de a gente fazer uma coisa e descobrir que isso tinha eco no mundo. Porque o que eu fui entender depois é que eu acho que esse movimento da comida de rua, fui identificar muito tempo depois, tem uma frase do Jonathan Gold que eu acho sensacional, que ele diz que a gastronomia, ela passou a ocupar na cultura jovem o espaço que ocupava o rock. Uhum. Então é através da gastronomia que essa geração passa a expressar a sua individualidade, passa a expressar a sua agressividade, toda a sua identidade está num fator gastronômico. Então, seja produzindo o seu próprio vinho, ou conhecendo tudo sobre cerveja, seja fazendo criação de um determinado porco, ou sendo vegano, a cultura jovem está impregnada de gastronomia hoje. Então, comida é identidade. Cada vez mais. E eu acho que essa coisa da rua, ela vem como o viés mais urbano, mais moderno dessa cultura jovem de gastronomia. Da rua, do Minhocão, você teve a experiência ali com a feirinha gastronômica para o Butantã Food Park, que foi um sucesso incrível desde a inauguração, aqui perto da Editora Abril, então muitos jornalistas da Abril você encontra por lá sempre também. É um prazer receber todo mundo lá. Como foi, assim? Porque da rua você foi para um espacinho cercado, da rua a gente achou um de... estacionamento, né? A gente entendeu que a gente precisava ocupar outras áreas. E aí a gente foi ocupar aquele espaço na Rua Girassol, no número 309 da Rua Girassol, com a feirinha gastronômica. Porque a nossa ideia é que tinha uma feira, tinha chefs cozinhando, tinham ideias legais na rua. Por que não levar essas ideias para um só lugar? E além dos grandes nomes que já estavam com a gente, porque enfim, a gente fez aquele grande festival, imagina, cada chefe serviu no mínimo 2.000 porções no Chefs na Rua. A gente tinha pequenos chefs que queriam mostrar trabalho e eram coisas muito novas, ideias originais, que a gente queria ter esse lugar. Então era quase que uma incubadora de projetos de gastronomia, através desse viés da comida de rua. E aí a gente lança todos os domingos a feirinha gastronômica na Vila Madalena. Não teve um dia que passou sem uma fila quilométrica na frente, gigantesca. As pessoas esperando, ansiosas, enfim. E por esse lugar passaram coisas belíssimas, que foi, enfim, foi ali que apareceram os macarrons da De Macarrons, foi ali que, enfim, nasceu e cresceu a macaxeira da Dona Vera Lúcia, que é um prato super tradicional hoje em todas as feiras. E era um pouco esse momento da gente começar a fazer esse evento com poucas barraquinhas, mas escolhendo super bem. A gente era tão doido quando a gente começou isso que a gente mudava todas as comidas de uma semana para outra, mudava todas as barracas. E como conseguia? Não tenho a menor ideia. Isso era feito na sala do meu apartamento, a gente entrevistava as pessoas, selecionava, e o trabalho da Daniela sempre foi esse de curar e selecionar o que tinha de mais interessante, conversar com as pessoas, passar para elas o que tinha que ser feito. Esse trabalho de curadoria ainda continua sendo a marca registrada de todos os nossos eventos, porque
é através desse processo de curadoria que a gente escolhe e descobre esses talentos. Porque, enfim, eu vi a Juliana Motter teve aqui há algum tempo. Ah, né? você viu? E o brigadeiro, sou muito amigo dela, adoro ela, mas o brigadeiro gourmet que ela inventou virou uma febre em São Paulo. A gente deve ter... É incrível, as pessoas odeiam esse termo gourmet, não? Porque mas no não fim tem se banalizou outro jeito, tanto, não tem outro né? jeito de descrever a qualidade do que ela faz. Porque é um brigadeiro nobilíssimo, muito nobre, né? Mas o que vocês fizeram ficou assim também. Feirinha Gastronômica virou um nome público, né? A gente tinha toda uma dúvida de se era feirinha gastronômica ou feirinha gourmet. E a gente quis ir pro gastronômica porque antes mesmo do raio gourmetizador, a gente já tinha medo dessa palavra gourmet. É uma palavra difícil, é uma palavra que carrega muita coisa, né? Quer dizer, vocês conseguiram se livrar da pecha. Foi melhor gastronômica. A gente saiu, olha, nos 45 do segundo tempo, tinha muita gente falando, não, faz uma feirinha gourmet. Eu falei, gourmet não. Acho que gastronômica é mais divertido. E esse espaço aqui no Butantã, vocês chegaram a ele como? Esse espaço no Butantã era a nossa proposta, porque a gente tinha uma vontade de que não fosse só uma coisa de final de semana. A gente tá vendo fotos aqui dele sempre Olha que cheio, não é? É uma delícia. Aqui tá num momento até tranquilo. Aqui assim, tá num momento tranquilíssimo. Não é assim sempre, gente. Mas ele é cheio e todo mundo consegue comer. A gente queria mudar. A gente, depois da Vila Madalena, passou uma temporada na Benedito Calixto, né? Criamos aquele ponto no domingo, que Benedito Calixto praticamente não existia aos domingos. Criamos essa ideia da Benedito Calixto aos domingos e a gente tinha vontade de ter alguma coisa permanente, para que a comida de rua fosse alguma coisa que fizesse parte do dia a dia das pessoas e não simplesmente um programa de final de semana. E aí, com a proposta de ocupação temporária, que a gente ganha esse espaço, ganha o espaço no Butantã e passa a ocupar aquele antigo estacionamento. Agora, ao mesmo tempo que você está ampliando o negócio, né, você está com um segundo espaço, enfim, a gente tem o fim do mercado. Como funciona? Oscila muito também? Esse momento de crise traz dificuldades? Como que é isso? Eu acho que, de alguma maneira, Naldo, o que é muito peculiar sobre o mercado de comida de rua é que, enfim, passado um momento de muito oba-oba, né? Passado um momento de euforia que aconteceu no ano passado, a gente hoje tem uma decantação das expectativas. As pessoas já entendem que é um negócio, já entendem que requer bastante conhecimento, não só investimento, mas muito trabalho. Tem que ter uma profissionalização, então, do negócio. Muito. Tem que ser muito profissional e tem que ter muita garra para esse negócio. Mas, de alguma maneira, a gente vê que existe muita coisa que está para ser feita. A vontade das pessoas por uma comida de qualidade a preço acessível é uma coisa que eu costumo brincar, que eu vi em Nova York, é o Recession Special, entendeu? É o especial da crise, porque é um bom programa, é um programa legal, é um programa para toda a família, é comida a preço acessível. Então, é um lugar onde as pessoas podem ir, podem curtir, podem aproveitar, tá ao ar livre, que é o que a gente propõe. Não é sempre que a gente bacana consegue... de ocupação da rua, né, Helena? Não é sempre que a gente consegue propor isso em espaço público, é muito difícil. A gente tem muito contato, interage muito com o poder público, mas é muito difícil você viabilizar nos moldes que a gente faz toda semana, dentro de espaços públicos. A gente tem excelentes experiências e, ao mesmo tempo, a gente mantém aquilo que é a nossa essência, que é ocupar esses espaços e criar como se fossem parques. E esperando a oportunidade da gente se reapropriar da palavra praça de alimentação. Porque tudo que uma praça de alimentação dentro de um shopping center não é... É uma praça. É uma praça. Não, ocupação da rua, é sensacional. Eu adoro a ideia de praça, aquela coisinha que a gente vê quando a gente vai numa cidade menor, que todo mundo se encontra na praça, tudo acontece na praça. Durante o dia as pessoas se cruzam e conversam na praça. Durante a noite os casais namoram na praça. A praça é um lugar muito legal. E o que a gente quer criar é esse clima de praça. É essa praça do interior, é um lugar onde as pessoas podem ir, podem ficar à vontade, podem se encontrar e que a gastronomia seja só o vetor desse encontro. Mas essa praça moderninha que você está propondo, agora no Marechal, por exemplo, tem muitas coisas diferentes também. Tem até container lá. Conta como é que é esse novo food park seu. Essa coisa do container,
incrível, né? É um encontro de estruturas nossas, e na verdade uma parceria da Caqui Produções com a Containit, que é uma empresa que praticamente desenvolve todos os parklets aí. Eles estão por trás de um monte de projetos de urbanismo muito relevantes, super importante para a gente essa parceria. E a gente encontrou uma infraestrutura porque, de alguma maneira, a gente tinha muitos empreendedores que queriam continuar em eventos nossos, continuar nos nossos locais, mas queriam um pouquinho mais de infraestrutura do que aquela barraca oferecia. E o nosso desafio era como dar mais infraestrutura sem fazer com que eles invistam um monte de dinheiro nos famigerados food trucks, né? Nessa coisa de que, enfim, se você quiser estar num projeto de rua, você precisa criar a sua própria infraestrutura. Então a gente criou uma estrutura muito bacana. Então tem pia, tem ponto de elétrica, tem exaustor, bancada, já tem tudo o que ele precisa. Ele só entra com os equipamentos específicos dele e opera, sendo que dessa maneira ele investe muito menos e ele consegue testar melhor as suas ideias, testar melhor os seus conceitos. No primeiro final de semana de inauguração, no dia 1º de agosto, foi um sucesso em São Paulo. Quantas sucesso pessoas? Total. Logo no primeiro dia a gente recebeu 5.000 pessoas, no dia seguinte mais 7, e a semana tem sido super gostosa. A gente tem tido uma ótima relação com todos os vizinhos. Muita gente do bairro de Genópolis, Santa Cecília, Barra Funda, até Perdizes, o pessoal tem vindo e foi inacreditável. No domingo já tinha gente de Santo André. Agora, Maurício, é impressionante isso que você está dizendo pelo seguinte: em 2012, faz muito pouco tempo isso, a gente está falando de 3 anos, eu fui a uma feira que não tinha pontos de eletricidade. Aí você está me dizendo hoje que você desenvolveu. Não, no dia seguinte, aquela confusão, o cara, onde eu vou gelar o bolinho de bacalhau, tem que comprar gelo, enfim. Você está me falando de uma profissionalização tamanha, estou falando do minhocão para esse, que o cara tem um ponto de elétrica, ele tem quer dizer, você já está pensando o negócio de uma forma tão abrangente, é formidável isso. A nossa ideia é cada vez mais deixar de ser promotor de evento e passar a ser fomentador de negócios. Entendo. A gente quer fomentar esse mercado, a gente quer que, enfim, negócios cresçam e apareçam aqui e que ganhem. Achei sensacional aquilo que vocês estavam falando na Veja algumas semanas atrás, sobre os negócios que se mexem da rua para uma loja fixa, né? É isso que a gente vê naquele filme, O Chefe, né? E é isso que acontece com muitos negócios hoje nos Estados Unidos. O Roy Choi, em Los Angeles, que é um dos grandes expoentes desse movimento da moderna comida de rua, hoje, além dos seus vários food trucks, tem também restaurantes, restaurantes de alta gastronomia, restaurantes de não tão alta gastronomia, tem food truck instalado dentro de aeroporto. Eu acho que a comida de rua, ela passa, assim como a arte de rua, a ocupar todos os espaços que pode. Hoje, quem não quer ter um quadro dos Gêmeos na sua casa, né? Tava em Nova York agora ali decorando. Não é? Os letreiros luminosos, né? Não é? Então, eu acho que esse nome comida de rua, que é dado às comidas que nascem num estabelecimento que não necessariamente tem toalhas na mesa, que não necessariamente tem um garçom, que em geral é o próprio empreendedor, é o chefe, é o dono, é quem te atende, é quem lava os pratos. É o pia. Então, é o pia, é tudo. Então é muito legal esse tipo de coisa. E a gente vê negócios muito legais florescendo nessas pessoas que saíram daí, que eventualmente fazem seus food trucks, testam seus conceitos, e não tem jeito melhor de testar um conceito do que na rua, porque é o chefe entregando o prato. Na hora que ele te entrega o prato e você come, se você gosta, tá na sua cara. Você não consegue mentir pra ele. Ai, gostei. Se você gostou, você gostou. Se tá salgado, você fala, tá salgado. E ele tem o feedback direto. No restaurante é um processo muito mais mediado, né? No restaurante, o chefe faz, eu sou o chefe, mas o chefe solta o prato, sai, o garçom leva, você gostou? Passou um tempo, enfim, chegou até a mesa. Na rua, a coisa é direta, cara a cara. E acho que essa relação cara a cara do chefe com o cliente é uma das grandes vantagens do que a gente faz hoje.
E era isso que o público queria também quando foi pro Minhocão lá em 2012 pra ver o chefe. Queria ver essas estrelas que estavam nas páginas das revistas. Porque imagina o seguinte, quando você vai a um jantar no Dom, você vai gastar no mínimo R$500, que é uma pequena fortuna que nem todo mundo dispõe para um jantar. E você pode comer a galinhada que o cara, sabe, nem é ele que criou, mas enfim, o Alex Atala, ele concebeu aquilo, enfim, fez disso um movimento, trouxe para o seu restaurante, o Dalvidito, quer dizer, é uma aproximação, né? Imagina tomar a sopa de cebola do Jacan. Claro, enfim, eu acho que mais do que nunca a gastronomia de rua, ela é a gastronomia que aproxima. Ela é aquela que tira essa coisa do, enfim, você consegue trazer. E acho super bacana que o Alex voltou para a rua esse ano. Super importante ter trazido de volta a galinhada para a virada cultural e chegado até o público. Porque o importante, quem cozinha quer que as pessoas comam, né? Então eu acho que ter essa oportunidade de efetivamente produzir uma comida democrática, acessível, a um preço que a população em geral possa pagar, é isso que a gente sempre quis. Teve esse movimento de aproximação dos chefes irem para a rua, das comidas serem acessíveis, como você falou, democráticas, mas teve também muita gente que decidiu logo inaugurar seu food truck, gastou 100, 200, 300 mil reais e aí começou a vender pratos por 30, 35, os pratos que começaram a falar, ué, mas esse preço não é de comida de rua, esse preço é de restaurante. Esse movimento, você acha que dá uma certa sensação de ressaca, assim, nas pessoas? Ah, não, é muito caro. O que a gente sente, Helena, é que esse movimento ele vai ficar cada vez maior. Então você vai ter opções. Eu acho que a gente vê opções hoje de chefes super bons, pessoas super bem treinadas, caras feríssimas, indo optar por fazer projetos na rua. Não adianta, se os ingredientes forem de altíssima qualidade, se o investimento dele for dessa monta que você falou, 200, 300 mil reais, ele não vai conseguir vender um prato inteiro a 10 reais. Por outro lado, hoje, andando pelo Marechal Food Park, antes de vir para cá, eu dei uma olhada nos preços porque eu queria fazer uma checagem. E a gente fica sempre preocupado. Poxa, tem um buraco paulista, que é uma versão deles do buraco quente, com ingredientes incríveis, a 12 reais. Você tem, é claro, você vai ter um hambúrguer de Kobe, a melhor carne do mundo, a 25 reais. É caro pra rua. Não é caro se você conhece a carne de Kobe, você conhece o ingrediente. Então eu acho que também na comida de rua você vai ter essa pluralidade. E aí você vai saber, ó, que vem a comida de rua que vai vender no Marechal Deodoro, lá do lado do metrô, dentro do bairro de Genópolis, onde a gente está, e vai ter um tipo de comida de rua que vai vender próximo de um terminal de ônibus em Pinheiros, por exemplo. Vai ter comida que vai vender aqui no Butantã, vai ter comida para vender nos Jardins. A comida de rua, ela não necessariamente vai ser só a comida barata, ela não necessariamente vai ser só hot dog, ela não necessariamente vai ser só uma coisa simples. Ela pode ser mais desenvolvida. E é isso que a gente vê fora. A gente vê, enfim, coisas incríveis acontecendo na rua. Ao mesmo tempo que é incrível o quanto a rua acaba cruzando referências, né? Acaba cruzando coisas. Então você tem hoje um projeto dos donos do Le Casserole, dentro do Marechal Food Park, que é o Paris SP, onde eles cruzam pratos típicos da culinária paulista com referências francesas. Então tem um maravilhoso picadinho com um molho de vinho tinto. É sensacional, num preço super acessível, muito mais barato do que um belo Bœuf Bourguignon. No restaurante. Das viagens que você e a Daniela fazem, tem alguma receita, alguma novidade que você acha que vem de fora que vai emplacar aqui na comida de rua em São Paulo? Eu ultimamente estou apaixonado por grilled cheese. Queijo quente, gente, é isso mesmo. Parece uma besteira, é uma paixão minha, uma coisa obscena. É queijo, é pão, queijo, coisas incríveis, queijo e pão. Não tem mais nada, mas é uma loucura. Tive recentemente em Miami, enfim, e contar para vocês em primeira mão, estou gravando um programa de TV. Olha. Que vai apresentar a comida de rua pelo mundo. A gente ainda não pode soltar, mas já está fechado com uma emissora a cabo, da TV a cabo. E estive recentemente em Miami e comi um grilled cheese, que é esse queijo quente que eles colocam muita manteiga
no pão, a manteiga do pão virada para a chapa, fatias e fatias de queijo, pulled pork, porco desfiado com molho barbecue e o outro pão com muito queijo. Simples e acho que tem tudo para ser uma coisa maluca na comida de rua em São Paulo. Ficamos devendo uma foto desse queijo quente que eu tô aqui salivando só de imaginar. Vou te seguir no Instagram só para poder ver qual foi esse queijo quente. Eu guardei esse queijo quente porque eu tive medo de postar ele. Eu tive vergonha. Ele estava muito lindo. É um cara incrível que eu conheci, o Brian. O Brian do Miss Cheezels é considerado um dos melhores. Na verdade, eles foram votados já ano após ano, melhor food truck de Miami. Uma coisa inacreditável. Mas o que eu gosto do grilled cheese é que ele é uma comida, ele é um comfort food. Ele é uma comida que o americano se acostumou a comer muito no café da manhã. Era uma comida que a mãe fazia, que o pai fazia. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão trazer referências pessoais, referências de conforto suas, receitas que são receitas da sua família, que remetem à sua história. Tem um outro cara que eu vi que ele era de New Jersey, morando na Flórida, ele fazia um tipo de hambúrguer que só se come em New Jersey e trazer essas receitas. Então, recentemente a gente recebeu o Rodrigo Oliveira, que faz isso também maravilhosamente bem, e agora também num truck, que provavelmente vai estar com a gente nesse final de semana. Com os dadinhos de tapioca foi um sucesso no site da Veja São Paulo, quando a gente mostrou que o Mocotó ia ter um truck agora. O Mocotó com o seu truck, e é um truck incrível. E para quem quiser, né, vá, não fiz ainda publi do meu blog, lá no meu blog, vejasaopaulo.com/Lorencato, tem a receita do dadinho de tapioca, que é um sucesso, explodiu esse mês, porque seu Rodrigo foi ao Masterchef, foi um jurado educadíssimo, as pessoas adoraram. E os dadinhos são muito bons. Não, os dadinhos são a reinvenção da roda. É uma coisa incrível, né? E vão estar esse final de semana aqui também. Vão estar esse final de semana com a gente de novo. E fez um sucesso maravilhoso. Estiveram com a gente no Marechal no último final de semana, na semana anterior no Butantã. Então, faz muito sucesso, achei muito gostoso eles estarem saindo da Vila Medeiros, trazendo aqui para a região central um pouquinho da comida deles, que a gente adora tanto. E acho que tem essa característica também, restaurantes chegarem em lugares onde os seus restaurantes não estão. É bacana essa questão da mobilidade. E é engraçado porque a comida do Rodrigo do Mocotó, não do Esquina, que é uma outra proposta, é uma comida que tem tudo a ver com comida de rua. Né? Super. Essa coisa do dadinho, o do caldinho torresmo. De Mocotó. Ele leva isso, ele leva o caldinho de Mocotó, o dadinho e o torresmo. Sucesso total, as pessoas ficam doidas, todo mundo adora. Onde tiver público com apetite, então vai ter um chefe, ou um truck, ou um estacionamento para você comer bem em São Paulo, é claro, isso? Claro, essa é a ideia, cada vez mais. Maurício, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. Arnaldo, obrigada. Mais alguma consideração? Não, eu só estou feliz com a ideia de que vai ter um programa e que você deu aqui em primeira mão pra gente essa novidade, enfim, não sabemos ainda o canal, né? Mas a gente vai ficar ansioso já. Mas a gente conta em primeira mão no site da Veja São Paulo depois. Com certeza. Então tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou mais um Bons de Garfo, hoje falando de comida muito boa. Para saber mais sobre o Butantã Food Park, sobre o Marechal Food Park e todas as produções da Caqui Produções que o Maurício Schwartz, que está aqui com a gente hoje, contou, é só entrar no site da vejasaopaulo.com. Até a próxima semana no Bons de Garfo.